Meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo de número 46. Nós estamos nos cultos matutinos, expondo as últimas palavras de Jesus ditas na cruz. E hoje a palavra em destaque está em Mateus 27, 46, que é uma palavra de desamparo. Nós lemos no Salmo 22, na liturgia, aquilo que Davi pré-anunciou que Cristo diria lá na frente. Cristo, de fato, cumpriu aquilo que Davi, de forma profética, havia dito que o Messias falaria. Vamos ler, então, aquilo que está escrito em Mateus 27, 46. É uma passagem bastante conhecida, em que diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meus queridos, todos nós, no curso natural das nossas vidas, contamos com algum tipo de abandono. Nesse mundo caído em que nós estamos inseridos, o fato é que nada é seguro. Em algum momento da vida nós iremos perder alguma coisa, iremos perder algo, iremos passar por situações em que de fato a dor há de nos alcançar. Por isso que é normal passarmos por situações e que gostaríamos que Deus respondesse às nossas orações. Entretanto, em muitos desses momentos de dor, de agonia, é normal também que nós não apenas venhamos nos dirigir à pessoa de Deus em oração, pedindo socorro, como nós cantamos agora pela manhã, pedindo ao Senhor que venha nos salvar, mas nos deparamos com um inquietante silêncio celestial. Todos nós, em certa medida, em algum momento da vida, nos sentimos, quem sabe, abandonados por Deus, quem sabe, distantes da pessoa do Senhor, ou quem sabe, sentindo que o Senhor estava distante de nós. E aí nós, no meio da dor e da agonia, proferimos essa célebre pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Meu querido, lá na cruz, em alta voz, ou até mesmo gritando, porque o texto nos dá o sentido disso, Cristo fez essa mesma pergunta que outrora nós fazemos em nossa jornada existencial. Era típico que as pessoas crucificadas nos dias de Jesus Cristo proferissem, por conta da dor extenuante, por conta da agonia, por conta do sofrimento que era despendido sobre a pessoa, gritos altos das cruzes nas quais elas estavam ali levantadas. Há um estudioso, o J. Blinzer, que ele afirma que o que tornava a crucificação nos dias de Roma especialmente terrível não era apenas aquilo que era feito contra a pessoa que estava crucificada, mas era como a pessoa crucificada passava a dor aos outros que estavam ali assistindo. E aí Jane Blizzard disse que os gritos de raiva e dor, as maldições selvagens e as explosões de desespero das vítimas era o que de fato causava calafrios em quem estava ali assistindo a crucificação. Por isso que aquilo que Cristo faz aqui é normal. Um grito de dor agudo e intenso diante do sofrimento que ele estava sendo despejado sobre ele. Entretanto, diferente de outros homens que também passaram pela crucificação, o grito de Cristo não foi um grito de raiva, não foi um grito de maldição, não foi um grito porque ele havia perdido a esperança na pessoa de Deus. Não, nada disso. Aqui, Cristo não perde a esperança da pessoa de Deus Pai, até porque ele se dirige a Deus ainda em termos pessoais: Deus meu. Entretanto, algumas razões que revelam uma perspectiva interessante a respeito desse grito de desamparo de Jesus, e é o que nós iremos ver nessa manhã. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando Cristo diz Deus meu, aqui revela Jesus Cristo o homem orando a Deus Pai. Meu irmão, essa é a única vez que você vai ver no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus se dirigindo a Deus não como um pai, mas ele se dirige dizendo: meu Deus. Contudo, mesmo na sua agonia,
Jesus Cristo ora, falando com seu Pai ainda em termos pessoais. Na verdade, em agonia, Jesus grita suplicando aquilo que muitas vezes nós também fazemos no meio da dor, que é justamente suplicando a presença de Deus. Literalmente, como homem, Cristo aqui na cruz se sentiu abandonado por Deus. E aí nós temos que entender que enquanto ele estava entrando ali no abismo da morte e prestes a ser engolido pelas trevas da ira divina, é quando de fato ele sente o abandono de Deus Pai. E tal questionamento de Jesus, queridos, Jesus Cristo aqui de forma encarnada, não tem qualquer resposta da pessoa de Deus. Quando Cristo diz, Deus meu, por que me desamparaste? O que ele recebe de volta, e se você seguir o capítulo 27 de Mateus, você vai encontrar justamente isso. Ele recebe o silêncio e a escuridão de ser abandonado e ser julgado por Deus no lugar de homens pecadores. E aí nós temos que entender, queridos, que Jesus Cristo, como homem, não queria morrer, não queria sofrer. Lucas capítulo 22, 42, ele pediu que, se possível, Deus Pai o libertasse, fizesse com que a crucificação não fosse algo pela qual ele deveria passar. Porque a crucificação, queridos, era humanamente algo terrível. E além disso, Jesus sabia que, além das agonias físicas que a cruz iria impor sobre ele, ele também sentiria o abandono do Pai. Por isso que aqui na cruz ele ora, Deus meu, porque em obediência à vontade do Pai, Cristo estava disposto a morrer por causa do seu grande amor estendido e derramado ao seu povo que não merecia. Jesus, ao orar naquela cruz, sentindo o desamparo do Pai, revela a sua total identificação com a nossa natureza humana. Meu querido, Cristo sabe o que é sofrer, porque Ele foi um homem de dores. E assim como a nossa experiência também atesta isso, em alguns momentos, nós também oramos no meio do sofrimento, falando, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, em sua encarnação, sofreu as agonias que muitas vezes esse mundo caído estende sobre nós, no que diz respeito à sua vida como homem. Entretanto, meus irmãos, esse grito de desamparo também revela uma segunda perspectiva. Revela Deus Filho abandonado por Deus Pai. Eu quero te falar que Jesus Cristo não só se sentiu abandonado, como de fato ele foi abandonado. No texto ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então aqui Cristo aponta para uma experiência real, era algo que de fato ele estava experimentando naquele momento da crucificação. Então Jesus daquela cruz pôde sentir quando a sua intimidade, quando a sua relação com o Pai foi interrompida. E naquele momento, queridos, é que ele grita, eu estou me sentindo desamparado, abandonado. E aí a pergunta que temos que fazer é, por que Deus Pai abandonou Deus Filho na cruz? Meus irmãos, nós só podemos dizer que tinha algo a ver com o que Cristo estava realizando ou com o que Cristo estava fazendo naquela cruz. Jesus na cruz estava suportando o pecado, estava carregando o pecado, estava assumindo sobre si o pecado dos seus eleitos. Era como se pudéssemos pensar dessa forma, era como se, naquele momento, se tivesse um balde cósmico, vamos dizer assim, naquele momento, todos os pecados do povo de Deus, a nossa mentira, a nossa rebelião, o nosso roubo, a nossa hipocrisia, a nossa inveja, o nosso ciúmes, todos os pecados que cometemos por omissão, por comissão, por pensamento, por fala, pecados que já cometemos, pecados que ainda cometeremos no futuro. Meus irmãos, tudo isso era como se Deus Pai, e de fato Deus o fez, jogando sobre Cristo lá naquela cruz. Lá na cruz, Jesus Cristo estava recebendo o salário que era devido
ao seu povo. Ele tinha tomado o lugar do seu povo, e lá na cruz ele estava padecendo. Na cruz era o justo sofrendo no lugar dos injustos. Isaías 53, versículo 6, diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 2 Coríntios capítulo 5, 21, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. E o fez onde? O fez lá na cruz. E uma vez que Deus Filho fez isso, Deus Pai, em sua santidade, teve que abandonar todo aquele pecado. Quando Jesus se fez pecado em nosso lugar, meus irmãos, Deus Pai, em sua santidade, não podia olhar para o pecado, ou não podia olhar para o seu Filho, que estava assumindo sobre ele todo o nosso pecado. Deus Pai, em sua santidade, em sua justiça, em sua ira, tinha que reprovar, tinha que rejeitar, tinha que amaldiçoar, tinha que condenar aquele pecado. O santo caráter de Deus não podia fazer nada senão julgar o pecado, mesmo quando Cristo estava carregando os pecados dos seus eleitos. O que nós enxergamos na cruz, queridos, é que a justiça divina foi satisfeita. E a santidade divina, naquele momento, está sendo reivindicada. E isto é acentuado quando Jesus sente todo o peso de ser abandonado por Deus. Meu querido, entenda que nessa pequena frase de Jesus, por que me desamparaste, aponta para uma realidade que muitas vezes nós não percebemos e passa desapercebido de nós. Deus não comunga com pecado, mesmo quando o seu Filho, o seu santo Filho, se fez pecado em lugar do seu povo. É isso que atesta uma frase tão pequena quanto essa, mas de uma profundidade teológica e ao mesmo tempo, no que diz respeito à nossa salvação, tão grandiosa. E um texto como esse, queridos, deve nos levar a pensar em algumas implicações e aplicações para nós como igreja. Primeiro, quando você olhar para Mateus 27, 46, lembra que essa palavra nos leva a crer que Jesus Cristo sentiu de fato a sua dor. Você pode, como servo do Senhor, em meio às dores, e muitas vezes nós fazemos isso, nós podemos duvidar que Deus não se compadece de nós. E aí parece que quanto mais profunda a dor, e parece que quanto mais nós clamamos ao Senhor, e menos ouvimos respostas do Senhor, o nosso coração é levado a pensar que Deus não se compadece das nossas dores. Todavia, meu querido irmão, quando você encontra Jesus na cruz, você está encontrando com alguém que de fato pode sentir a sua dor. E eu lhe digo mais, ele sentiu não só a sua dor, como algo bem pior. Quando Jesus Cristo foi pendurado naquela cruz, ele sentiu a dor física extrema, a dor de sofrer uma morte torturante e lenta. Quando ele estava pendurado naquela cruz, ele também experimentou a dor mais profunda, espiritualmente falando, que um ser humano poderia experimentar na face da terra. Ele sentiu a dor de ser abandonado por Deus, não por causa dos seus pecados, não por causa de dores que ele, quem sabe, provocou na sua existência, mas por causa dos pecados do seu povo. Por isso, meus irmãos, eu tenho que te falar nessa manhã que, em meio às dores mais profundas da sua alma, nunca duvide da capacidade de Jesus sentir compaixão pela sua dor. Porque Ele não apenas sabe o que você sente dores, como a palavra de Deus fala que Ele carregou em seu próprio corpo as suas dores, para que você pudesse ter a certeza de receber dele e nele o consolo e a força para seguir adiante. Meu querido irmão, diante das dores da sua existência, olhe menos para a sua dor passageira
E olhe mais para aquele que carregou as dores que não eram dele, para aliviar e consolar todos aqueles que sofrem. E é por isso que nessa manhã nós cantamos: diga aos temerosos, diga aos abatidos, Ele vem para te salvar. E Ele já fez isso, quando lá na cruz suportou as agonias terríveis, em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Uma segunda verdade desse texto, queridos, que nos leva à reflexão e aplicação como igreja, é que esta palavra de desamparo nos leva a pensar na gravidade dos nossos pecados. Meu querido, nós perdemos, às vezes, com o passar do tempo, a noção de quão graves são os nossos pecados. Nós nos acostumamos tanto com o sagrado que nós até mesmo banalizamos aquilo que é sagrado. O Alexandre, presbítero Alexandre, no início do culto hoje, nos trouxe uma breve explicação do que é prelúdio e pós-lúdio. Nós banalizamos o culto, nós banalizamos a nossa vida devocional, nós começamos a tratar o pecado como se fosse algo extremamente corriqueiro. Meu querido, você quer saber o que Deus pensa sobre o pecado e o que Deus pretende fazer sobre ele? Olhe para Jesus Cristo sendo rejeitado na cruz e escute o grito de Jesus sendo abandonado por Deus. Meu querido, é isso que o pecado e o pecador merece: o abandono, a ira e a maldição de Deus caindo sobre ele. É isso que pecadores merecem: ser levados à morte e amaldiçoados pelo seu pecado, e ao mesmo tempo, e eu lhe digo, isso aqui é uma das coisas mais terríveis da Bíblia, mais terríveis no sentido de ser uma verdade que dói, é pensar que aqueles que não têm comunhão com Cristo serão eternamente abandonados por Deus. Eu não sei você, mas quando penso nisso, isso suscita temor no meu coração. Isso deveria, queridos, não apenas suscitar temor no nosso coração, mas ao mesmo tempo medo, principalmente daqueles que estão entre nós e que vivem continuamente no pecado. Pense comigo: se Deus abandonou o seu próprio Filho pelos pecados de outros, Ele não deveria também abandonar você pelos seus pecados? Se lá na cruz, aquele que era santo recebeu sobre si o justo julgamento pelos pecados que não era dele, o que dirá de nós, se não nos refugiarmos na pessoa de Cristo Jesus? E uma última implicação desse texto para nós, queridos, é que Mateus 27, 46, esta palavra de desamparo, tem que nos levar a louvar a Cristo, porque o pecador arrependido, quando chega a Cristo, não é abandonado por Deus Pai. Meu querido irmão, o abandono do Filho de Deus na cruz é uma coisa terrível, mas ao mesmo tempo eu lhe digo que é uma boa notícia para pecadores que se arrependem. É boa notícia porque significa que os filhos de Deus, aqueles que creem em Cristo, nunca serão abandonados. O Filho de Deus foi abandonado na cruz, o pecado foi abandonado na cruz. Porém, o pecador que se arrepende dos seus pecados nunca será abandonado. Jesus Cristo passou o que passou na cruz para que o seu próprio povo nunca tenha de passar por isso. Tudo que Jesus suportou, Ele suportou em favor e por amor ao seu povo. Tudo que Jesus vivenciou, Ele vivenciou em lugar do seu povo. Então compreenda que Jesus Cristo foi abandonado por Deus lá na cruz, para que você seja abraçado e aceito em Deus Pai. E como é que nós temos essa certeza? É que Jesus, meus irmãos, foi abandonado na cruz, quando estava naquele momento recebendo sobre si, em lugar do seu povo,
o justo julgamento de Deus pelos pecados. Mas a Bíblia nos mostra que ele não ficou abandonado para sempre. Em Lucas 23:46, que ainda será pregado em um dos domingos, logo mais à frente, Jesus novamente falou com o Pai, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se aqui em Mateus 27 ele diz, Deus meu, mostrando que houve naquele momento um certo desamparo da presença do Pai, em Lucas 26 ele volta a dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O laço de comunhão entre Deus Pai e Deus Filho foi restabelecido. O Filho falou e o Pai respondeu. Deus Pai o recebeu o Espírito de Jesus quando ele morreu. As Escrituras atestam que Deus Pai não deixou o seu corpo apodrecer na sepultura, mas o trouxe à vida ao terceiro dia. E assim como Jesus não permaneceu para sempre abandonado pelo Pai, nós cremos que aqueles que se refugiam em Cristo também não serão. Deus abandonará os pecadores, mas Ele não abandonará se você for encontrar Jesus Cristo naquela cruz. Deus não abandonará se você aceitar pela fé o sacrifício substitutivo de Cristo em seu lugar pelos seus pecados. Essa palavra de desamparo de Jesus aponta que o desamparo de Cristo foi para que os seus eleitos nunca fossem desamparados, abandonados eternamente pela pessoa de Deus. Por isso, meus irmãos, nós como igreja nos reunimos nessa manhã, nós louvamos, nós engrandecemos, nós adoramos aquele que sentiu o abandono de Deus em nosso lugar, para que fôssemos recebidos na glória por Deus Pai para todo sempre. Nós louvamos a Jesus Cristo, o Filho, que sofreu tudo aquilo que sofreu na cruz em nosso lugar.